Vamos lá, pessoal. Pinceladas no Evangelho de João. Pinceladas porque a gente está dando assim, está pincelando João escrevendo também para os judeus e para o público naquela época, mas trazendo o ressignificado da vida judaica. O ressignificado da vida de um povo que era o povo de Deus. Que Deus escolheu aquele povo para trazer o seu filho ao mundo, e Deus contou a história toda daquele povo, preparando tudo para o seu filho vir ao mundo. E Deus contou a história daquele povo para você entender o Antigo Testamento, como o Antigo Testamento traz à tona Jesus. Ele converge tudo em Jesus. Então, por exemplo, rapidamente, que eu coloquei um quadro aí. João 1:5, ele quer dizer que a palavra, ela chegou. A mesma palavra que era no início de todas as coisas, que João usa o mesmo verbo no início, a mesma palavra entrou no mundo. João 1:5. João 1:10-11, ele fala que a palavra não entrou só no mundo, entrou na história do judeu. Isso é muito importante. E João 1:14-16, ele fala que a palavra entra na história também, além de entrar na história do judeu, entra na história de todos os que creem, na palavra. Então, ótimo. E em cada capítulo de João, aqui no começo, ele vai ressignificando as coisas importantes para o judeu. Por exemplo, João 2, ele ressignifica o templo. João 3, ele ressignifica o clero. João 4, ele ressignifica o culto. E João 5, ele ressignifica o sábado. Como? Em primeiro lugar, o templo. O templo era sagrado para o judeu e Deus o fez assim. Era o local que eles levavam seus sacrifícios para se sentirem perdoados. Era o local que Deus falava lá de dentro do Santo dos Santos. Trazia mensagem para o povo. Era o local de manutenção do templo, para eles aprenderem em relação ao seu sacrifício, para perdão do seu pecado. Então era muito importante. Só que quando Jesus, em João 2, entra no templo, manda todo mundo para fora, chicoteia todo mundo, tira todo mundo de lá, e aí existe aquele questionamento, e Jesus fala, pode destruir esse templo aí, que em 3 dias eu vou erguer esse templo. E aí, a mesma palavra de João fala que os discípulos entenderam isso, que Jesus disse depois da sua morte. Por quê? Por que ele disse que em 3 dias iria reerguer o templo? Por que ele estava fazendo? Ele pegou o valor do templo para os judeus, que era muito valioso, e Deus o fez assim. E ele disse assim, gente, esse templo aqui, eu vou construir outro templo. Vai ser em 3 dias. E vocês precisam dar valor a esse templo agora, não mais a esse. E com a sua morte, com a sua ressurreição, ele inaugurou um novo templo, um novo local. E é por causa disso que a palavra, ela entra na história do judeu. Porque Jesus está querendo dizer para o judeu, eu sei que foi muito importante para vocês até agora, tudo bem, mas não vai ser mais assim. Não vai ser mais o local santo. Não vai ser mais a exigência de ir ao local santo, levar o seu sacrifício para o perdão do seu pecado, senão você não vai ser perdoado. Não tem mais a exigência de você ir fazer sacrifício no local santo. Porque agora, com a minha morte e com a minha ressurreição, o templo é em todo lugar. Não faz mais sentido o templo físico. O templo físico hoje faz sentido para relacionamento, para amor, para aprendizado da palavra, para cantar louvor. Mas não exige mais de você a lei de ir e fazer sacrifício e tornar aquele lugar sagrado, porque agora o sagrado é tudo. Agora o sagrado é onde você está. Agora o sagrado é a sua casa. E além do mais, porque quando o véu se rasgou, não fez mais sentido o templo. Deus fez o véu rasgar, gente. Então, judeu, Deus fez o véu rasgar. Por que eu vou aí no templo? Se a palavra estava contida lá e tinha exigência e certas normas
e certas cerimônias para a palavra sair de lá de dentro e vir para fora, agora a palavra vazou para todo mundo, porque Deus rasgou o véu de vocês, então vocês não têm a palavra mais só para vocês, só para o sumo sacerdote levar para o mundo. Agora acabou isso porque rasgou e a palavra vazou para a terra. Então Jesus ressignifica o templo. Olha, não é mais físico, não está mais na mão de vocês, não está mais na história somente. Agora a palavra entrou na história do judeu e agora eu vou ensinar para vocês que o templo de vocês, depois da minha morte, do meu sacrifício em 3 dias, que eu vou ressuscitar, agora é em todo lugar, não é mais um lugar que vocês estão prestando culto a mim. Depois ele ressignifica o clero. Em João 3 ele ressignifica, João 2 ele ressignifica o templo, João 3 ele ressignifica o clero. Por quê? É quando ele diz de Nicodemos: olha, o que eu vou fazer para herdar o reino de Deus? O que eu faço? Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma nova criatura. Como vou nascer de novo? Voltar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Existe um outro nascimento. Existe... Você Nicodemos, você acha que você já nasceu no reino de Deus porque você é filho de Abraão. A mente judaica era essa e era isso mesmo. Você já nasceu no reino porque você é filho de Abraão. Então você já nasceu com sangue azul. Mas agora não, agora virão os dias que você vai ter que nascer de novo, que você vai ter que ter uma nova mentalidade, que o meu espírito vai precisar entrar em você para você nascer de novo. Então você que é um clero, um saduceu, que faz parte do sinédrio, que é um mestre da lei, que você sabe todas as coisas da lei, que você é um sacerdote de Deus, você vai precisar de um upgrade na sua mente, no seu coração, porque você precisa nascer de novo. Mas eu já sou filho de Abraão, mas não importa, Nicodemos, existe uma nova norma agora, quando meu espírito vai ser derramado sobre você, e você vai pensar diferente. O nascer de novo é você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a agir diferente. Você vai ver que não importa mais você ser um saduceu, ou ser um fariseu, ou ter o sangue de Abraão. É por causa disso que eu digo para você, você que é filho de pastor, grande coisa, você não é o pastor, você não é o sacerdote. Você não nasceu no reino. Você vai precisar nascer de novo no reino. As pessoas nascem no reino. As pessoas nascem em espírito, do espírito. Então não adianta você se gabar, não, eu nasci na igreja tal. Não, você precisa ter uma experiência. E isso que Jesus estava querendo dizer para um clero, para um sacerdote. Não adianta você se achar um sacerdote, se achar um clero. Você precisa nascer de novo. E quando ele diz que você precisa nascer de novo, não é que o sacerdote e o clero deveriam nascer de novo. É que agora todos os homens podem nascer de novo e podem ser sacerdotes e podem ser cleros. Todos. Então Jesus ressignifica para Nicodemos, dizendo para ele, realmente a sua função é importante, mas agora a sua função vai ser para todos. Todos vão ser os meus sacerdotes, o meu clero. Então primeiro ele fala para o judeu, o templo de vocês não vai ter importância, e agora o seu sacerdócio, o seu clero, também vai ser de todo mundo. O seu templo vai ser em todo lugar, e os seus sacerdotes serão todos os homens. Depois, em João 4, ele ressignifica o culto, como a mulher samaritana. Em determinado momento, a mulher samaritana ela tem uma dúvida. Aonde que é certo cultuar a Deus? Em Jerusalém ou em Samaria? Porque os samaritanos fizeram um templo, né, para competir com os judeus, porque os judeus não aceitavam os samaritanos no templo em Jerusalém. Aí Jesus disse assim, não é em Samaria, por enquanto é em Jerusalém. Mas virão dias que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora Jesus ressignifica o culto. João escrevendo, Jesus ressignificando o templo, clero,
capítulo 2, templo, capítulo 3, clero, capítulo 4, agora ele ressignifica o culto. Ele ressignifica o culto porque você quer prestar culto, você quer adorar a Deus, você quer um local para você fazer a sua adoração, a sua prática de adoração. A prática de adoração de judeu não é cantar louvor. A prática de adoração de judeu era fazer sacrifício. Era sacrificar animais pelo perdão dos seus pecados. Então, que local é esse? Agora, o local é em espírito e em verdade. E em espírito é onde? Em espírito é em todos os lugares. É desde quando você acorda até a hora que você dorme, durante o seu sono, é a sua adoração. A sua adoração é o seu trabalho. A sua adoração, o seu culto, é a sua vida. O seu culto são as atitudes que você toma. O seu culto são os relacionamentos que você cultiva. O seu culto são as pessoas que você cuida. O seu culto são as pessoas que você aconselha. O seu culto são os seus familiares que você ama. O seu culto são suas ofertas, sua generosidade. O seu culto não precisa de um local mais. Não é nem em Jerusalém, nem em Samaria. O seu culto agora não é mais se sacrificar e sacrificar o seu culto. É a sua vida. Ressignifica então o culto. E João 5, para terminar, ele ressignifica o sábado. O sábado era o dia do Senhor e nós vamos fazer uma aula só do sábado agora, a partir depois dessa aula. Mas só para contar a história, Jesus vai por o paralítico pega a maca dele e vai embora. E o judeu, a hora que viu aquilo, eu não sei, eu não consigo entender isso. O sábado era tão religioso para o judeu e estava tão enraizado no coração dele como dia santo e era tão pesado para ele. Era tão pesado porque ele mesmo não conseguia cumprir as leis que ele colocou no sábado. Porque ele pegou o sábado e fez vários mandamentos em volta. Então ele sempre se sentia culpado em relação ao sábado, porque ele nunca conseguia cumprir todas as leis em relação ao sábado que os mestres das leis da lei tinham montado ali, tudo em relação ao sábado. Essa culpa deles não conseguia ver o milagre que Jesus fez. Gente, Jesus fez um paralítico andar. E o judeu olha para aquilo e fala, cara, você está levando seu leito. Não pode, cara, é sábado. Peraí, Jesus acabou de me curar, eu estava a vida inteira aqui paralítico. Ele me curou, vocês estão falando para mim de leito. Vocês estão malucos? O que é isso? O que a religião fez com vocês? O que a lei fez com vocês? Não é possível um negócio desse. Eu fui curado, eu era paralítico, vocês estão olhando para o meu leito sábado. O que a religião faz com a pessoa? Destrói o bem no coração da pessoa. As regras destroem a pessoa de fazer o bem. A lei, o legalismo, destrói as pessoas de fazer o bem para as outras. Pelo judeu, o paralítico não seria curado porque é sábado. Que absurdo! Que absurdo! As pessoas fazem atrocidades por causa da religião. Fazem atrocidades com outras pessoas. Elas não podem fazer o bem por causa da regra. Elas não podem trazer alegria para outra pessoa por causa da norma e da regra. Elas não podem trazer conforto e consolo. Elas não podem honrar uma outra pessoa por causa da lei e da regra. Que absurdo. E nós estamos no próximo agora, Pinceladas em João. Nós vamos falar do sábado. Só para encerrar aqui, sábado, o que Jesus disse? Gente, agora são todos os dias. São todos os dias. Agora vocês estão livres. Acabou. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar só do sábado. Tá bem? Paz do Senhor.